Olá, tudo bem? Vamos para mais uma resolução de exercícios de matemática. E nós vamos dando prosseguimento às nossas atividades sobre função afim, já a parte 3, ok? Bora lá resolver os exercícios? Muito bem. Primeiro exercício pede o seguinte: resolva em R, ou seja, no conjunto dos números reais, as inequações seguintes, estudando o sinal das funções envolvidas. Letra A: 2x menos 1 maior ou igual a zero. Como eu já disse, nós resolvemos uma inequação da mesma forma que nós resolvemos uma equação. Então, nós vamos deixar a parte da letra, né, antes do sinal, e depois do sinal da desigualdade, no caso, nós vamos deixar os números. Então, nós temos 2x maior ou igual a 1. Nós temos, então, x maior ou igual a 1 meio. Então, resolvendo, então, a solução aqui é x pertencente aos reais, a solução x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 1 meio. Na letra B, essas aqui são inequações simples, né? A gente resolve facilmente aqui. Menos 4x mais 3 menor que zero. Então, eu tenho menos 4x menor que menos 3. Vou precisar multiplicar, então, por menos 1. Multiplicando por menos 1, nós temos 4x. Quando nós multiplicamos uma inequação por menos 1, nós mudamos o sinal aqui. Então, nós temos 4x menor, então fica maior que 3. X maior que 3 quartos. Então, nós temos aqui a resolução dessa inequação. Então, a solução aqui é x pertencente aos reais, tal que x maior que 3 quartos. Ok, na letra C, nós temos o seguinte. Menos 2x menor ou igual a zero. Então, nós vamos precisar multiplicar aqui por menos 1, já que o sinal aqui do x ele está negativo. Então, multiplicando por menos 1, vai ficar maior que zero. Então, x maior ou igual a zero. Então, nós temos aqui solução x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a zero. Na letra D, nós temos 3x mais 6 maior que zero. Então, nós temos 3x maior que menos 6. X maior que menos 6 dividido por 3. Então, nós temos x maior que menos 2. Então, nós temos a solução x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 2. Muito bem. Muito bem, continuando aqui, letra E, nós temos x menos 3 menor ou igual a menos x mais 5. X, nós vamos passar menos x para cá, x positivo. Menor ou igual a 5, menos 3 passa para cá, mais 3. 2x menor ou igual a 8. X menor ou igual a 8 dividido por 2, que é 4. Então, a solução aqui, x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 4. Letra F. 3 que multiplica x menos 1, mais 4x menor ou igual a menos 10.
Nós temos 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4x menor ou igual a menos 10. Nós temos 3x mais 4x, 7x, menor ou igual a menos 10. O menos 3 vai passar para cá, mais 3. Então, nós temos 7x menor ou igual a menos 10 mais 3, menos 7. Então, nós temos x menor ou igual a menos 7 dividido por 7, que é igual a menos 1. Então, a solução aqui é x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 1. Na letra G, nós temos menos 2, que multiplica x menos 1, menos 5, que multiplica 1 menos x maior que 0. Menos 2 que multiplica x, menos 2x. Menos 2 que multiplica menos 1, mais 2. Menos 5 multiplica 1, menos 5. Menos 5 multiplica menos x, mais 5x, maior ou igual a 0. Menos 2x mais 5x, 3x positivo. 2 menos 5 vai ficar menos 3 maior que 0. Então, passando o menos 3 para depois do sinal, vai ficar 3 positivo. Então, tem o x maior que 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, a nossa solução aqui é x pertencente aos reais, tal que é x maior que 1. Ok. Resolva em R as seguintes inequações. Então, nós temos aqui umas inequações, nós percebemos que nós temos vários tipos de denominadores, né? Nós vamos precisar transformar em um único denominador comum. Para isso, nós vamos precisar calcular o MMC, né? Determinar o MMC. Então, no caso aqui, seria como se eu tivesse aqui o número 1 aqui. Vamos tirar o MMC de todos aqui, ok? Então, vamos fazer antes do sinal. Antes do sinal aqui menor e depois. MMC entre 3 e 2 é fácil, né? Nós sabemos que é 6. Então, eu vou colocar 6 daqui antes do sinal e depois do sinal. 6 dividido por 3, 2. Eu vou multiplicar o 2 por tudo aquilo que está em cima do 3. X menos 1. Menos, esse menos está aqui, ok? Então, eu vou repeti-lo aqui. 6 dividido por 2, 3. 3 vou multiplicar por todos esses que estão aqui em cima. Então, 3 menos 3, que multiplica x menos 2. O 6 aqui, ele vai dividir por 1, né? Seria como o denominador fosse 1. 6 dividido por 1, 6, vezes 2, 12. Se eu estou dizendo que 6 aqui, né? Aqui já são iguais, então eu já posso cancelar aqui, ok? Vamos lá. Agora eu resolvo normalmente. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes x, 3x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menor ou igual a 12. Vamos lá. 2x menos 3x, menos x. Menos 2 mais 6, mais 4, menor ou igual a 12. Menos x, menor ou igual a 12, menos 4. Menos x, menor ou igual a 8. Vou precisar multiplicar aqui por menos, né? Já que a minha letra aqui está negativa. Mas quando eu multiplico por menos 1 aqui, eu preciso alterar esse sinal. Aqui ele está menor ou igual, vai passar a ser maior ou igual.
o 8 vai passar a ser menos 8. Então, nós temos a solução aqui, x maior ou igual a menos 8. Então, a solução x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 8. Ok, vamos para a nossa letra B. Nós temos uma situação bem semelhante à letra A, né? Nós temos denominadores 5, 2, 4 e 3. Então, nós vamos precisar calcular o MMC, né? Entre 5, 2, 4 e 3. Vamos lá, vamos calcular aqui, depois eu apago aqui. 5, 2, 4 e 3. Para não ficar dúvidas, né? Vamos começar dividindo por 2, 5 não posso, 2 por 2, 1, 4 por 2, 2, 3 não posso, repito. Posso continuar dividindo por 2, né? 5, 1, 2 por 2, 1, 3. Não posso mais dividir por 2, vou dividir por 3. 5, 1, 1, 3 por 3, 1. Agora eu divido por 5. Então, encontrei aqui, se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 5, 2, 4 e 3 é igual a 60. Então, agora, nós vamos resolver, né, essa inequação. Então, nós vamos colocar aqui antes do sinal, depois do sinal. Eu tenho 60 aqui, tenho 60, deixa eu colocar menor, 60 aqui, 60 depois do sinal. 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, como eu já disse, nós vamos dividir por 5 e multiplicar por todos que estão aqui em cima. Então, 12 vezes 2, como 2 já está multiplicando por 3 menos x, basta multiplicar por 2. Então, deu 12, né? 12 vezes 2, 24. Então, ao invés de ser 2 que multiplica 3 menos x, vai ser 24 que multiplica 3 menos x. Mais, né? Por causa desse sinalzinho aqui, o mais. Eu vou repeti-lo. 60 dividido por 2, 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 vezes x, 30x, ok? Então, antes do sinal, já resolvi tudo. Agora, eu vou resolver depois do sinal. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 vezes 1, 15, ok? Mais, né? Porque eu tenho esse sinalzinho aqui, então, mais 60 dividido por 3, 20. Então, eu vou multiplicar 20 em tudo que está aqui em cima do 3, no numerador. Como eu já tenho o 2 que está multiplicando por x e por menos 1, eu vou multiplicar o 20 por 2, que vai ser 40. X menos 1. Como eu tenho todos os denominadores iguais, eu vou cancelar os denominadores, né? Numa equação e numa inequação, nós resolvemos assim. Então, agora eu multiplico, né? O 24 por 3 e por menos x. 24 vezes 3 é igual a 72. Menos 24 vezes x, 24x. Mais 30x. Maior ou igual, vamos continuar resolvendo, né? 15 mais 40 vezes x, mais 40x. 40 menos vezes menos 1, menos 40. Muito bem, resolvendo aqui, nós temos menos 24 mais 30, nós temos 6x. 6x. O 40x eu já posso passar para cá, menos 40x. Ok? Menos 40x,
maior ou igual. 15 menos 40, que é o que eu tenho aqui depois do sinal, né, de maior ou igual, 15 menos 40 vai ficar menos 25. Certo? Ainda tenho o 72 para passar para depois do sinal. Então, vai passar para cá menos 72. 6x menos 40x vai ficar menos 34x. Maior ou igual menos 25 menos 72, eu vou somar e conservar o sinal, menos 97. Então, vou multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar 34x menor ou igual a 97, né? 97. Então, x menor ou igual a 97 sobre 34. Muito bem, então a solução aqui é x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 97,34 avos. Muito bem. A letra C da número 2 também no mesmo procedimento. Nós temos os denominadores 4, 2 e 4. Então, nós vamos tirar MMC entre 4 e 2. Vai ser 4. Maior ou igual a 4. Então, aqui 4 dividido por 4, 1. Então, 1 vezes 3 menos x, 3x menos 1. Vai permanecer 3x menos 1. Menos, né, por causa desse sinal aqui, menos 4 dividido por 2, 2. Então, menos 2, que vai multiplicar o quê? Esses números que estão aqui em cima. X menos 3. Maior ou igual x mais 7. Vou simplesmente repetir x mais 7, porque o denominador aqui é 4. 4 dividido por 4 é 1, e 1 na multiplicação é o elemento neutro, né? Então, aqui, denominadores estão iguais, eu cancelo. Então, eu vou fazer o quê? 3x menos 1 menos 2, que multiplica x, que multiplica menos 3. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Maior ou igual x mais 7. 3x menos 2x, x. Menos 1 mais 6, mais 5. Vamos passar esse x para cá, menos x. Maior ou igual a 7. X menos x, olha, gente, o que aconteceu? Cancelou aqui as letras, né? Então, aqui ficou 5, né? O x com o x aqui cortou, né? Então, ficou 0. E aqui nós temos o quê? 5 é maior ou igual a 7? Não. Se eu passar o 5 para cá, vai ficar 0. Então, não existe. Então, vou dizer o quê? Não existe solução, ok? Não existe solução. A solução aqui é um conjunto vazio, ok? Agora, na letra D, nós temos x menos 3 ao quadrado. Vamos resolver, vamos desenvolver isso aqui. X menos 3 ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, x vezes 3, 6. Então, menos 6x. Mais o segundo, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 menos x ao quadrado, então, quadrado do primeiro, 16. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x. Mais o quadrado do segundo. O segundo é o x, então, x ao quadrado. Menor ou igual a x dividido por 2.
Resolvendo aqui, nós temos, então, x ao quadrado menos 6x mais 9. Esse menos vai multiplicar por todos os sinais que estão aqui dentro dos parênteses. Então, vai mudar todos os sinais que estão aqui. Então, menos 16 mais 8x menos x ao quadrado, menor ou igual a x sobre 2. Resolvendo aqui, olha, x ao quadrado com menos x ao quadrado, vou cancelar. Menos 6x com 8x vai ficar o quê? 2x. 9 menos 16 vai ficar menos 7. Menos 7 menor ou igual a x sobre 2. Muito bem. Então, agora nós podemos multiplicar aqui, olha, cruzado. O 2 que multiplica 2x menos 7. Ó, 2 que multiplica 2x menos 7 menor ou igual a x. 2 vezes 2x e 2 vezes menos 7. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 7, menos 14, menor ou igual a x. 4x menos x menor ou igual a 14. Então, aqui vai ficar 3x menor ou igual a 14. Então, vai ficar x menor ou igual a 14 terços. Então, solução, x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 14 terços. Ok? Então, essa é a nossa resolução. A letra E da número 2, no mesmo raciocínio, gente, nós vamos precisar tirar o mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 15. Já que 15 é múltiplo, né, de todos esses 5 e 3, então nós concluímos que o MMC vai ser 15, o próprio 15. Então, vamos lá. Olha, 15 dividido por 5, 3. Então, 3 vai ter que multiplicar por todos esses que estão aqui. Então, 3 que multiplica 4x menos 3. Menos, né? Esse menos já está aqui. Agora, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, 5 eu vou multiplicar por esses que estão aqui em cima. Menos 5 que multiplica 2 mais x. Agora, depois do sinal, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3x, 9x. Mais, né? E aqui, olha, debaixo desse 1 é o próprio 1. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 1, 15. Menos, né? Esse menos aqui. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 2x, 2x. Denominadores iguais, nós podemos cancelá-los. Então, vamos resolver isso aqui. 3 vezes 4x e vezes menos 3. Então, eu tenho 3 vezes 4x vai dar 12x. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 5 vezes 2, 10. 5 vezes x, 5x menos 5x. Menor. 9 menos 2 vai ser 7x mais 15. Ok. 12x menos 5x vai dar 7x e 9, menos 9 menos 10 menos 19 menor, já posso colocar aqui, olha, o 7x, vou passar para cá, menos 7x.
menos 7x menor que 15. Aqui, então, nós vamos ter o quê? 7x menos 7x. Olha, perceba que nós caímos no mesmo, na mesma situação que aconteceu conosco anteriormente, né? Então, nós temos menos 19 menor que 15. Nossa letra aqui, né? Ela sumiu aqui, ok? Então, nós vamos dizer que não existe solução, ok? A diferença entre o dobro de um número e a sua metade é menor que 6. Quais os números inteiros positivos que são soluções desse problema? Então é o seguinte, nós vamos chamar esse número, nós vamos chamá-lo de x. Nós não conhecemos esse número. Aqui fala que a diferença entre o dobro do número, nós podemos representar por 2x. Metade. Como que nós podemos representar metade de x? Metade de x é x dividido por 2, ok? Então, como que nós vamos representar isso aqui que o problema está nos falando? A diferença entre o dobro. Diferença, então, é o dobro, 2x, menos a metade. É menor que 6. Eu representei matematicamente aqui o que o problema me passou. Então, quais são esses números inteiros positivos, soluções desse problema? Então, nós vamos resolver aqui, né? Tirando o MMC aqui, vai ser 2 menor. Então, 2 dividido, aqui é 1, né? 2 dividido por 1, 2 vezes 2, x, 4x. Menos 2 dividido por 2, 1, 1 vezes x, x. 2 aqui seria 1, 2 dividido por 1, 2, vezes 6, 12. Então, aqui nós vamos cancelar e vai sobrar 4 menos x, 3x, menor que 12. X menor que 12 dividido por 3, x menor que 4. Então, me perguntou quais os números inteiros positivos, que são soluções desse problema. Então, a solução aqui vai ser o quê? Os números inteiros positivos menores que 4 é o quê? 1, 2 e 3. Para animar a festa de 15 anos de sua filha, Marcelo consultou duas bandas que ofereceram as seguintes condições. Banda A, R$ 800 fixos, acrescidos de 250 por hora, ou fração de hora de trabalho. Banda B, 650 fixos, acrescido de 280 reais por hora, ou fração de hora de trabalho. Então, gente, olha aqui, a banda A, nós podemos colocar uma função, estabelecer uma função, a lei da função aqui, f de x, e vamos chamar x o número de horas. Então, nós temos R$ 800 fixos, mais o que ele cobra a banda cobra por hora, R$ 250 vezes o número de horas. A banda B é f de x igual que R$ 650 fixos mais R$ 280 por hora, vezes x, que é o número de horas. Ok? Vamos ver o que o problema nos pede. Se Marcelo estima que a festa não vai durar mais que 2 horas, 2 horas e meia, que empresa ele deverá contratar pensando exclusivamente no critério financeiro, né? Não vai levar em consideração outras situações, está levando em consideração unicamente o preço, né?
Então, a empresa que ele vai... a empresa não, que empresa, né? Que banda ele deverá contratar, né? Então, aqui seria a banda que ficaria menor o valor, né? A banda A, nós vimos que a banda A seria f de x igual a 800 mais 250x. A banda B seria f de x igual a 650 mais 280x. Já que vai ser 2 horas, serão 2 horas e meia, então nós vamos fazer o quê? F de 2,5. Então, nós vamos substituir o x por 2,5. Então, 800 mais 250 vezes 2,5. 800 mais 250 vezes 2,5 vai dar 625. 800 mais 625. 800 mais 625, 1.425. Então, a banda A fica em 1.425 para tocar 2 horas e meia. A banda B, então, nós vamos calcular f de 2,5 aqui na função 650 mais 280 vezes 2,5. 280 vezes 2,5, aqui é 650 mais 280 vezes 2,5 vai dar 700. Então, aqui 650 mais 700, R$ 1.350. Então, qual dessas bandas, olhando exclusivamente o critério financeiro, então, qual vai ser mais econômica, né? Então, seria a banda B. A banda B, ok? Muito bem. A letra B fala o seguinte: acima de quantas horas de duração da festa é mais econômico optar pela banda A? Então, quando é que a banda A, o valor que a banda A é menor do que o valor da banda B? Então, qual que é o valor da banda A? 800 mais 250x. Então, quando é que ele é menor que o da banda B? Que é 650 mais 280x. Então, nós temos uma inequação e nós vamos resolvê-la. Então, 250x menos 280x menor que 650 menos 800. 250x menos 280 menos 30x menor que 650 menos 800 menos 150. Vamos precisar multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar 30x positivo, e aqui eu vou mudar também, e aqui também vai ficar positivo. 30x maior que 150. Então, nós temos x maior que 150 dividido por 30. Então, vai ficar 15 dividido por 3, x maior que 5. Então, acima de quantas horas? Acima de 5 horas. Ok? A banda A é mais econômica. Resolva as seguintes inequações simultâneas. Então, nós temos aqui inequações simultâneas. Nós temos menos 1 menor que 2x. E nós temos 2x menor ou igual a 4. Nós temos duas inequações. Nós temos a inequação 1 e a inequação 2. Então, aqui, vamos resolver a inequação 1.
menos 1 menor que 2x, passo menos 2x para cá, menor que 1. Multiplica por menos 1, 2x maior que menos 1. X maior que menos 1 meio. Ok, vamos continuando. Agora nós vamos resolver a inequação 2. 2x menor que 4, menor ou igual a 4. Então, eu tenho x menor ou igual a 4 dividido por 2. 2x menor ou igual a 2. Então, nós temos aqui a inequação 1. Nós vamos fazer a representação aqui do intervalo, né? Vamos fazer a representação do intervalo aqui da inequação 2 também. E depois nós vamos fazer também a interseção. Muito bem, representando aqui na equação 1, eu tenho x maior que menos 1 meio. Então, vamos lá, menos 1 meio. Vamos colocar aqui, menos 1 meio. Maior, então, nós vamos colocar, representar assim. X menor ou igual a 2. Se é menor ou igual, vamos colorir a bolinha. Então, é menor ou igual, então vai ser todo colorido aqui. A interseção é o que eu tenho nos dois ao mesmo tempo, nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho menos 1 meio e tenho 2, esse pedacinho aqui. Então, a solução aqui, x pertencente aos reais, tá ok? Menos 1 meio, menor que x, menor ou igual a 2. Ou, simplesmente, x pertencente, então, menos 1 meio, 2, assim, ao intervalo. Ok? Vamos resolver a letra B, né? Letra B, então, nós temos outras inequações simultâneas. Nós temos 3 menor que x menos 1. Nós temos x menos 1 menor que 5. Então, nós temos duas inequações. Nós desmembramos essas inequações aqui. Eu vou chamar essa inequação de 1 e essa aqui inequação 2. Vamos resolvê-las aqui. A inequação 1, 3 menor que x menos 1, menos x menor que menos 3 menos 1. Menos x menor que menos 4. Então, multiplico por menos 1 aqui, vai ficar x maior que 4. Ok? Então, essa é a minha inequação 1. Minha inequação 2. X menos 1 menor que 5. X menor que 5 mais 1. X menor que 6. Então, essa aqui é a equação 2. Então, vamos lá. Na equação 1, 2, e vou calcular também a interseção entre os dois intervalos. Muito bem. Agora, eu tenho na equação 1 é x maior que 4. Maior que 4, então a bolinha aberta. Agora eu tenho x menor que 6. 6, bolinha aberta. Menor, então. Então, eu vou pegar aqui o intervalo que faz parte dos dois intervalos ao mesmo tempo. Está entre 4 e 6.
Então, a solução aqui é x pertencente aos reais, tal que 4 menor que x, menor que 6. Ou eu posso colocar x pertencente ao intervalo 4 e 6. Letra C. A letra C, vamos desmembrar aqui também, olha. 4 maior que menos x. E também eu tenho menos x maior que menos 1. Esse aqui eu vou chamar de intervalo inequação 1 e inequação 2. Inequação 1, 4 maior que menos x, eu posso resolver x maior que menos 4. Ok? Inequação 2, menos x maior que menos 1. Basta multiplicar aqui por menos 1, x menor que 1. Então, agora, resolvendo aqui a inequação 1, e vamos colocar também a interseção dos intervalos. Gente, espera aí, só um minutinho que vai dar certo. Esse traço reto. Saiu quase reto, né, gente? Olha aqui. Deixa eu só consertar esse de cima aqui. Bom, não sei o que tá acontecendo, ele não sai reto não. Mas vamos lá. A interseção aqui, a inequação aqui 1, x maior que menos 4. Então, eu vou colocar menos 4 aqui, bolinha aberta, porque o menos 4 não faz parte. X menor que 1. Bolinha aberta também, menor, então à esquerda. E aqui a interseção que eu tenho em comum. Muito bem, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 4. A interseção aqui seria esse pedaço. Então, a solução aqui, x pertencente aos reais, tal que menos 4 menor que x, menor que 1. Ou, né, x pertencente ao intervalo, menos 4 e 1. Muito bem. Letra D. 3 menor ou igual a x mais 1. Ou x mais 1 menor ou igual a menos x mais 6. Então, esse aqui eu tenho intervalo, eu tenho a inequação 1 e a inequação 2. Inequação 1. 3 menor que x mais 1 menos x menor que 1 menos 3. Menos x menor que menos 2. Multiplico por menos 1, x maior ou igual a 2. Agora eu tenho também a inequação 2. X mais 1 menor ou igual a menos x mais 6. Agora eu tenho que resolver aqui x mais x menor ou igual a 6 menos 1. 2x menor ou igual a 5. X menor ou igual a 5 meios. Muito bem, agora nós vamos colocar aqui esses intervalos. 1, 2 e a interseção
entre esses dois intervalos. Ok, vamos representar aqui o intervalo 1. X maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. Então, bolinha fechada. 2 maior. 5 meios. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, maior que 2, né? Então, aqui, bolinha por aqui. 5 meios. X é menor ou igual a 5 meios. Então, e agora a interseção seria as partes em que faz parte, o pedaço em que faz parte dos dois intervalos, 2 e 5 meios. Então, a solução aqui, x pertencente aos reais, dá o quê? 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 5 meios. Ou também x pertencente, né, ao intervalo fechado aqui entre 2 e 5 meios. Muito bem. A letra E. Nós temos também inequações simultâneas. Vamos lá, 2x menor ou igual a menos x mais 9. Ou menos x mais 9 menor ou igual a 5x mais 21. Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos resolver, vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui na equação 2. Vamos resolver cada uma dessas inequações. 2x menor ou igual a menos x mais 9. 2x mais x menor ou igual a 9. 3x menor ou igual a 9. X menor ou igual a 9 dividido por 3, que é 3. Eu tenho a inequação 2. Menos x mais 9 menor ou igual a 5x mais 21. Menos x menos 5x menor ou igual a 21 menos 9. Menos 6x menor ou igual a 21 menos 9, que é igual a 12. Então, eu multiplico aqui por menos 1, porque aqui eu tenho menos 6x. Então, vai ficar 6x positivo maior ou igual a menos 12. X maior ou igual a menos 12 por 6, menos 2. Então, eu tenho aqui dois intervalos e eu vou encontrar aqui a interseção entre esses dois intervalos. Muito bem, então vamos representar aqui o intervalo 1, x menor ou igual a 3. Se é menor ou igual a 3, então bolinha fechada no 3. Menor ou igual, nós vamos colorir aqui à esquerda do 3. Ok? Colorindo aqui, então, nós temos assim. Agora, o segundo intervalo é x maior ou igual a menos 2. Então, maior ou igual a menos 2, então, menos 2, bolinha fechada. Se é maior ou igual, então, nós vamos colorir à esquerda do menos 2. Então, o intervalo vai ser, a interseção será o intervalo que está em comum nos dois intervalos, menos 2 e 3. Então, esse intervalo entre 2, menos 2 e 3. Então, a solução é x pertencente aos reais, tal que
menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Ou também podemos representar x pertencente a esse intervalo fechado, que é menos 2 e 3. Muito bem, o exercício número 6 nos diz o seguinte: resolva as inequações produto e inequações quocientes. Vamos lá, letra A, nós temos essa inequação produto. Então, nós vamos chamar essa primeira aqui de f de x e essa segunda nós vamos chamar de g de x. Então, nós temos f de x igual a x menos 2 e temos g de x igual a 3 mais, x mais 3. Resolvendo aqui, nós temos, vamos encontrar aqui o zero, né, da função. O zero da função, então, será x menos 2 igual a zero, x igual a 2. Então, o zero da função x igual a 2, nós temos que a é maior que zero, então nós temos uma função crescente. Então, nosso gráfico vai ficar assim. Ok? Então, aqui o nosso, onde o gráfico intersecta o eixo x no ponto 2, que é o zero da função. Então, aqui a função é positiva e aqui a função é negativa. Vamos descobrir aqui o outro zero, o zero da outra função. O zero dessa função, x mais 3 igual a zero, x igual a menos 3. Aqui nós vamos ter, então, nós temos a maior que zero, então nós temos uma função crescente também. Então, nós vamos ter o gráfico dessa forma. O gráfico, uma reta crescente. Então, aqui é o ponto, menos 3. Aqui a função é positiva, aqui a função é negativa. Ok? Então, agora nós vamos fazer, né, o jogo de sinais aqui, entre essas funções. Então, nós temos aqui f de x, g de x, e aqui f de x vezes g de x. Então, nós temos aqui, o sinal aqui é maior, né? Então, a bolinha, nós vamos colocar a bolinha aberta. Vamos colocar, o primeiro nós temos 2. 2.2. Então, à direita de 2, nós temos todos os sinais, nós temos tudo positivo. E à esquerda, negativo. G de x, nós temos menos 3. Menos 3, vamos colocar por aqui, claro que estão numa distância maior, mas vamos deixá-lo aqui. Menos 3 à direita, positivo. E à esquerda, negativo. Então, nós vamos ter aqui nós vamos dividir aqui. Então, nós temos 3, menos 3 e 2. Então, nós vamos fazer o jogo de sinais aqui. Nós temos menos com menos, mais. Nós temos menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Então, aqui nós queremos maior que zero. Se é maior que zero, nós vamos... Peraí, não vai ser esse, né? Vai ser... Nós vamos pegar os que são maiores que zero. Então, maior que zero são os positivos.
Então, os positivos aqui, olha, vai ser menor que menos 3 e maior que 2. Então, a solução aqui, x pertencente aos reais, tal que x menor que menos 3 ou x maior que 2. Letra B. Na letra B, nós também temos uma situação parecida, né? Nós temos uma inequação produto. Então, esse nós vamos chamar de f de x e essa nós vamos chamar de g de x. Então, nós temos f de x igual a x mais 5. O zero da função aqui é x mais 5 igual a zero, x igual a menos 5. E então nós vamos agora ver qual que é o valor de A, o sinal do A. O A ele é maior que zero. Então, se A é maior que zero, nós temos uma função crescente. Função crescente. Então, agora nós vamos fazer aqui o estudo dos sinais. Muito bem, se a função é crescente, ela vai ficar assim. Aqui, então, nós temos o zero, que é menos 5, e aqui a função é positiva, aqui a função é negativa. Agora, nós vamos estudar a função g de x. G de x, que é igual a menos 2x mais 1. Então, nós temos o zero da função é menos 2x igual a menos 1. Multiplico por menos 1, vai ficar x igual a 1 meio. Então, eu tenho aqui o zero da função igual a 1 meio. Então, eu tenho a menor que zero. Se o a é menor que zero, a função é decrescente. Se a função é decrescente, nosso gráfico vai ficar assim. Muito bem. Então, nós temos aqui onde o gráfico intersecta o eixo x, nós temos o zero da função, que é 1 meio. Então, aqui nós temos a função positiva e aqui a função é negativa. Agora, nós vamos para a intersecção dessas funções. Ok, então essa aqui é f de x, essa aqui é g de x, e aqui nós temos f de x vezes g de x. Então, aqui nós temos o ponto menos 5, nós vamos colocar uma bolinha aberta, porque nós temos aqui, olha, menor, não tem menor ou igual. Se fosse menor ou igual, a bolinha seria colorida. Então, nós temos aqui pelos sinais, nós temos mais à direita e menos à esquerda. E nós temos também um meio. O meio vai estar mais à frente. Um meio. E nós temos negativo à direita e nós temos positivo à esquerda. Ok. Então, resolvendo aqui, nós vamos demarcar nesses intervalos aqui. Então, nós temos aqui os menos 5 e 1 meio. Então, nós temos aqui quais sinais? Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Menos vezes menos, menos. Então, aqui nós queremos menores, o intervalo onde é menor que zero. Menor que zero é negativo, então, onde está negativo, aqui nós vamos colorir. Certo? Então, qual é a solução? A solução aqui, x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 5, ou
x maior que 1/2, certo? Agora, nós temos uma inequação quociente. Na inequação quociente, nós vamos resolver tendo o mesmo procedimento. Esse aqui nós vamos chamar de f de x e esse aqui nós vamos chamar de g de x. Então, f de x é igual a menos x menos 1. Qual é o zero da função? O zero da função, menos x menos 1 igual a 0, menos x igual a 1, multiplica por menos aqui, x igual a menos 1. Então, o zero aqui é no menos 1. E nós temos que a é menor que zero, então nós temos uma função decrescente. Agora, nós vamos ter o gráfico dessa forma. Se a função é decrescente, nós temos o gráfico assim. Então, aqui vai ser o ponto, né? Esse ponto será colorido porque aqui é maior ou igual a zero. Então, aqui nós temos no ponto menos 1. Aqui a função é positiva, aqui a função é negativa. Vamos lá para o g de x. G de x é igual a 2x mais 5. Então, nós temos aqui o zero da função, 2x mais 5 igual a 0. 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 meios. Então, esse é o zero da função. O a é maior que zero. Se o a é maior que zero, nós temos uma função crescente. Se a função é crescente, o nosso gráfico vai ficar assim. Ok? Então, aqui é o zero da função. Só que é o seguinte, como essa função ela está no denominador, esse pontinho aqui, ele não vai poder ser colorido. Ele não poderá ser colorido. Por quê? Porque aqui precisa ser diferente de zero, o denominador. E se o x for menos 5 meios, o denominador vai ficar zero. Então, não vai poder entrar. Então, aqui, olha, nós temos positiva e aqui a função negativa. Agora, nós vamos fazer essa interseção aqui entre os sinais. Muito bem, aqui nós temos f de x, aqui nós temos g de x, aqui nós temos f de x dividido por g de x. Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho o valor menos 1. Então, vamos colocar o menos 1 aqui. Menos 1 vai ficar colorido. À esquerda nós temos todos positivos. E à direita negativo. E nós temos o ponto também 5 meios. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, menos 2,5 está à esquerda de menos 1. Só que aqui aberto. Menos 5 meios. Menos 5 meios. Então, à direita nós temos valores positivos. E à esquerda negativo. Então, agora nós vamos demarcar aqui esses pontos. E aqui, então, nós temos menos 5 meios. E nós temos também 1. Então, nós vamos fazer o jogo de sinais, né? Na divisão também funciona como na multiplicação. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Aqui eu quero maior ou igual a zero. Então, se é maior, é positivo.
Então, esses aqui, esse intervalo do meio, que vai ser a resposta. Então, aqui nós temos a nossa solução, x pertencente aos reais, tal que menos 5 meios menor que x, menor ou igual a 1. Vamos lá para a letra D também, que tem uma inequação produto. Esse vai ser f de x, essa g de x. F de x igual a menos 3x menos 5. Então, vamos calcular o zero da função. Menos 3x menos 5 igual a 0. Menos 3x igual a 5. Multiplico por menos 1 aqui, vai ficar x igual a menos 5 terços. Então, esse é o zero da função. Eu tenho a menor que zero, então a função decrescente. Função decrescente, o meu gráfico vai ficar desse jeito. Então, aqui nós temos uma função decrescente, aqui o ponto de intersecção, que é o zero, menos 5 terços. Então, aqui ela é positiva e aqui a função é negativa. Bora lá para f de g, para g de x, desculpa, para g de x igual a menos x mais 4. Então, nós temos o zero da função aqui, menos x mais 4 igual a zero, menos x igual a menos 4, então, por menos 1, nós temos x igual a 4. Então, lembrando que aqui o x terá que ser diferente, o x terá que ser diferente de 4, né? Então, aqui, olha, porque ele está no denominador. Então, nós temos o a menor que zero também, nós temos uma função decrescente. Uma função decrescente, então, nós vamos ter o gráfico assim. Ok. Então, aqui a nossa bolinha vai ter que ser aberta. Em 4, né? Aqui é positivo, aqui a função é negativa. Então, vamos agora para a interseção dessas duas funções. Muito bem. Aqui eu tenho f de x, g de x, e eu tenho f de x dividido por g de x. Então, eu tenho aqui, olha, menos 5 terços e 4. Então, menos 5 terços aqui, vou colocar a bolinha fechada, menos 5 terços. E aqui eu tenho 4 com a bolinha fechada. Ok. À direita de menos 5 terços, eu tenho todos negativos, todos sinais negativos, e à esquerda positivo. À direita de 4 tenho negativos e à esquerda eu tenho positivos. Demarcando aqui esses pontos, nós temos menos 5 terços e aqui 4. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, nós temos aqui menor ou igual a zero. Onde é menor ou igual a zero? Nesse intervalo, onde é negativo. Então, vai ficar o quê? A solução aqui, x pertencente aos reais, tal que menos 5 terços é menor ou igual a x, que é menor que 4. Então, essa é a nossa solução. São esses os exercícios. Eu espero vocês na próxima lista, se Deus quiser. Até lá.